Fala, gurizada, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal. Que frio, hein? Tá cada vez mais frio, te agasalha se vê algum morador de rua, tiver condições de ajudar com uma roupa, com um cobertor, com uma manta, faça isso porque vai ajudar, é um momento da gente se unir e ter solidariedade. Bom, nesse vídeo a gente vai falar sobre algumas questões importantes. Uma surpresa, hein? E das grandes, porque é um grande negócio que está surgindo para o Grêmio. Milhões que vão entrar nos cofres de maneira, eu diria, inacreditável. E vamos falar também sobre o Mano, que está dando uma série de entrevistas e está explicando o time dele. Algumas das várias dúvidas que temos, o treinador está detalhando. Estou gravando esse vídeo, começando a gravação às 1h30 da tarde, hoje um pouquinho mais tarde, por alguns compromissos, mas quero dizer para vocês que já, dependendo do horário que você estiver olhando, já esteja em andamento ou até já tenha ocorrido o jogo treino do Grêmio contra o Aimoré, marcado para as 2h30 da tarde no CT Presidente Luiz Carvalho, imprensa presente, transmissão do próprio Grêmio na Grêmio TV, então é legal da gente acompanhar. A gente fala sobre tudo isso em nome de A Hora do Pastel, Matiello, corretora de seguros e Crepe do Alemão, depois da vinheta. Muito bem, pessoal, antes de tudo, teu like no vídeo, te inscreve no canal, like, se inscreva, ativa as notificações e vai deixando a tua opinião nos comentários sobre todos os temas. Eu estava acompanhando a entrevista que o Mano Menezes deu para o pessoal do Futebol Alegria do Grêmio, lá no canal do Bagé e também da Imortal. Um grande abraço para o Bagé, para o Fabris, para o Kunrat, para o Cristiano Oliveira, para o Diogo Rossi e toda a galera. É o seguinte, o Mano estava explicando o meio-campo dele e falando mais precisamente sobre as características dos jogadores e onde ele pretende utilizar cada um deles. Afinal de contas, o Villasante, para o Mano, é primeiro ou segundo volante? O Mano disse que, no entendimento dele, pode jogar nas duas, mas vê mais o Villasante como um segundo. Eu discordo. Quem sou eu para discordar do Mano, né? Eu gosto muito do Mano, acho ele um bom treinador, vencedor, mas eu acho que o Villasante é muito mais primeiro. Eu sei que ele não é aquele volante das antigas, mas eu acho que aquele volante das antigas nem se encaixa mais no futebol atual. O primeiro volante tem que ter uma boa saída de jogo. Olha o Fernando, por exemplo, para pegar um exemplo aqui próximo, né? Claro que o Villasante não é o Fernando, que teve uma carreira no futebol europeu, mas eu acho o Villasante um excelente jogador aqui para o nosso nível, né? Do nosso campeonato, ou dos nossos campeonatos. Eu acho que quando ele vai para a segunda função, ele cai consideravelmente de produção. O Grêmio está atrás desse primeiro volante. Em relação ao Alex Santana, o Mano deixou bem claro que pretende usar o jogador muito mais como um terceiro de meio do que qualquer outra coisa. O que não impede de utilizar como um camisa 8 e também como um camisa 10, mas prioritariamente como um terceiro de meio. O cara que vai equilibrar o meio-campo. Nem sempre pelo lado, mas muito mais por dentro. Até pela condição física do jogador, já é um atleta de 30 anos, que tem um histórico de lesões, então o Mano pretende ter cautela, tomar algumas medidas de preservações nesse sentido também, o que é importante. O Mano falou sobre o Cristaldo, o nosso camisa 10, que já deu em alguns momentos uma ótima resposta e depois caiu de produção. Está tentando retomar o bom futebol, fez boas partidas antes da parada. Ele disse, olha, o Cristaldo não pode voltar para marcar. Claro que alguma responsabilidade de marcação ele vai ter, mas ele não pode ter tanta responsabilidade defensiva, porque senão ele não vai ter força para atacar, porque senão ele não vai estar posicionado na zona em que ele é mais perigoso, ele é um meia atacante, né? Aquilo que a gente sempre fala, muito menos do que o meia armador, é muito mais um meia atacante, o Cristaldo. Então ele quer colocar o Alex Santana como esse terceiro de meio, junto com mais dois volantes, para dar essa liberdade ao Cristaldo, dar liberdade ao ponta que será escalado, dar liberdade ao centroavante, e isso é bem importante. E dentro desse processo, o Mano elogiou muito o Jardiel também, dizendo que o Grêmio no momento vai priorizar o menino, muito mais do que uma contratação, embora a informação advinda dos bastidores, da diretoria, é de que o Grêmio olha o mercado em busca de um centroavante de área brasileiro para compor grupo e assim liberar o Arezzo. Mas o Jardiel está bem cotado com o Mano, algo que eu acho extremamente positivo. Precisamos valorizar a base. E o próprio Mano disse que o Jardiel tem essas características de área.
eu acho que ele precisa sim furar essa fila e mostrar a qualidade que tem. Já é um jogador que deu uma boa resposta na categoria de base. Uma coisa que eu achei preocupante, mas não tem muito o que fazer, é que o jogador que está treinando como titular na lateral esquerda é o Lucas Esteves. Por quê? Não é porque o Mano vai inverter a hierarquia, não é nada disso. É porque o próximo jogo do Grêmio no Campeonato Brasileiro é contra o Cruzeiro. O Marlon pertence ao Cruzeiro, não pode enfrentar o Clube Mineiro, a não ser que o Grêmio pague um valor de multa que é bem significativo. Então o Grêmio não vai pagar, o Lucas Esteves vai ter que jogar, infelizmente. Eu acho ele um jogador bem insuficiente. O Mano sabe dos problemas, mas diz que já conseguiu organizar muito mais o time do Grêmio e vê uma possibilidade muito maior de crescimento, mas claro, está aguardando por reforços que sabemos são necessários. Para a gente fechar o vídeo e falar sobre algo que eu achei bem surpreendente e muito positivo. O grande negócio que o Grêmio pode fazer envolve o Pavon. Gente, o Grêmio pagou cerca de 20 milhões de reais ao Pavon. Na época não foi uma contratação contestada. Ele não estava com espaço no Galo, mas também não tinha um clamor da torcida para a saída dele, como está acontecendo no Grêmio. Havia também, no imaginário, a lembrança do que ele produziu no Boca, que certamente foi o grande momento da carreira dele, um jogador, inclusive, selecionável, mas no Grêmio ele deu uma resposta até um tempo, com o Renato ele foi relativamente bem, e depois caiu de produção. Eu costumo dizer que o grande erro foi ter colocado, e quem fez isso foi o Quinteiros, o Pavon como protagonista. Ele não tem bola para ser protagonista, ele é um jogador extremamente limitado, ele é um jogador que, com as dificuldades, perdeu muita confiança, e perdendo confiança passou a jogar muito mal, e jogando muito mal, passou a ter um ambiente terrível com o torcedor. Não há mais ambiente, não há mais clima, de fato o Pavon tem que ir embora e é melhor para todo mundo. Porém, o que se esperava é que o Grêmio tivesse que liberar por praticamente nada. Que o Grêmio tivesse que liberar por mixaria, ou daqui a pouco até mesmo para um clube que somente topasse pagar o salário. Mas, muito mais do que isso, o Grêmio pode vender o Pavon por quase todo o valor que foi investido. Vocês hoje achariam que o Grêmio poderia pagar 16 milhões de reais por um jogador como o Pavon? Obviamente que não, né? Pois bem, o Racing da Argentina, segundo a informação do jornalista César Luiz Merlo, está disposto a contratar o Pavon. Acima de tudo, estão dispostos a contratar um ponta porque venderam aquele que era o titular e destaque da equipe. Estão em busca de um outro jogador, estão fazendo uma série de sondagens, como por exemplo pelo Lautaro, que não é bem um ponta, mas também cai por ali. Jogador que está no Cruzeiro, que o Inter se interessou recentemente, inclusive. E dentro desse cenário, eles estão dispostos a oferecer 16 milhões de reais ao Pavon. Gente, primeiro que isso é surpreendente. Segundo que esse negócio, se for efetivado, é um grande negócio. Imagina colocar nos cofres 16 milhões de reais pelo Pavon. Valor importante para o Grêmio, inclusive, contratar na janela. Tu abre mão do Pavon, que não vem te ajudando, um salário muito alto mensal e ainda ganha essa quantia. Negócio da China, como a gente costuma dizer. Tomara que essa proposta seja efetivada. Por enquanto, ela não chegou de papel timbrado, mas deve chegar. E chegando, o Grêmio vai vender. Beleza? O conteúdo para a Hora do Pastel, Matiello, corretora de seguros e Crédito Alemão. Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa a tua opinião nos comentários sobre todos os temas, assim como teu nome e a cidade de onde tu acompanha. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.